Notícia espetacular para você que está cansado de Bolsonaro sendo salvo por seu capacho, por seu animalzinho de estimação da PGR, Augusto Aras. Venho contar que a ministra do STF, Rosa Weber, a Xandona agora, o terror dos bolsonaros, deu uma banana para a tentativa de arquivamento que o Augusto Aras fez sobre a corrupção no caso Covaxin. Sim, ela deu uma banana para Augusto Aras falando que não viu crime e que quer arquivar o caso. Ela vai seguir com a investigação e a instrução de persecução, mesmo sem o PGR. Ela pode fazer isso? Não sei, sei que tá fazendo e eu tô adorando. Você vai se lembrar, Rony, que papo é esse? Vou recapitular para você. Você se lembra que durante todo o governo Bolsonaro, toda a crise da pandemia, Bolsonaro rejeitou mais de 70 pedidos da empresa Pfizer para fazer um grande laboratório com a vacina testada aqui no Brasil, laboratório para o mundo, de vacinação, utilizando o SUS, para mostrar que com o sistema público eficaz e com a vacina certa, e aí eles iam colocar o nome deles nisso, a gente poderia não ter uma pandemia aqui ou ter ela sob controle. Mas o Bolsonaro não quis e fez todo mundo acreditar que isso era por questões ideológicas. Vacina da China, vacina experimental, liberdade do seu corpo. E depois a CPI da pandemia veio revelar, muito depois, que na verdade eles queriam comprar vacina sim, mas queriam comprar vacina de alguém a quem eles pudessem oferecer, obter esquema de propina. A CPI da pandemia revelou através dos irmãos Miranda, né, que tem o Miranda deputado e o Miranda que trabalhava no Ministério da Saúde, que, na verdade, o Bolsonaro queria comprar vacina do sistema Covaxin, onde, com exclusividade, eles conseguiriam colocar uma propina de $1 por vacina nesse esquema de compra. Por isso, eles estavam esperando tanto. Por isso, essas tentativas de enrolar para comprar a vacina. E aí a CPI escancarou com testemunho emocionado do deputado Luiz Miranda, com testemunho do seu irmão, com o enquadramento do deputado bolsonarista Ricardo Barros e com áudio e a denúncia de que Bolsonaro sabia, foi avisado dessa possibilidade, desse fato de que tinha um crime em curso, e ele disse que ia tomar uma providência. Mas sabe que providência ele tomou? Nenhuma. Nenhuma, porque ele sabia do esquema, porque ele precisava que esse esquema acontecesse com o Ricardo Barros, porque está no colo do Centrão. E aí a denúncia foi oferecida pela CPI para a PGR e o PGR teve a cara de pau de falar para os brasileiros, através de um posicionamento jurídico, que não viu crime, que o presidente não tinha obrigação de impedir que o crime em curso acontecesse sob o seu mandato, sob os seus olhos e avisado. É claro que isso não convenceu ninguém, não convenceu nem mesmo a ministra Rosa Weber. E eu venho mostrar para você, finalmente, que ela até disse: a pena não só tem como culpar Bolsonaro, como a pena para esse crime é detenção, é cadeia, é prisão. Olha, a ministra Rosa Weber está com sangue nos olhos. Já temos o Xandão e essa coisa pode azedar. Vou torcer para que aconteça e eu vou trazer para você os detalhes de duas matérias para que você entenda melhor como é que a situação tá. E se você é contra Bolsonaro, se você quer derrubar essa corja, não perde nenhum segundo. Nós passamos dos 500 mil seguidores aqui no canal, razão pela qual eu tenho muito a agradecer a vocês. Não fiz um vídeo comemorando ainda, porque eu tô ainda com um pulmão ruim, eu quero rir muito, eu quero brincar muito, tô esperando eu sarar perfeitamente. Chega pra cá, se inscreve, siga nas redes sociais. Agora os vídeos estão completos no TikTok também. 10 minutos de vídeo lá. Segue em todas as plataformas, Instagram, Twitter. Estamos em todos os lugares, beleza? Agora vem dar uma olhadinha na nossa matéria. Pena para crime imputado a Bolsonaro é detenção, senhor PGR, diz a ministra Rosa Weber. Ao rejeitar o pedido da PGR para arquivar o inquérito contra Jair Bolsonaro, e aqui já está dito, rejeita arquivar esse inquérito. Esse inquérito por prevaricação no caso de corrupção da compra das vacinas pelo Ministério da Saúde. A ministra Rosa Weber lembra que o chefe do governo pode ser punido sim, e punido por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. A pena pelo crime, ela lembra, é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Daí o motivo para Rosa Weber descartar o entendimento do puxa-saco, do canalha, do conivente, do cachorrinho adestrado Augusto Aras, que não viu possibilidade de acusar Bolsonaro nesse caso. Aspas aqui para a ministra. A tese desse cara não se sustenta. Não foi assim que ela falou. Vamos lá. A tese não se sustenta com a devida vênia. No contexto descrito, é perfeitamente possível extrair do próprio ordenamento jurídico constitucional competência administrativa vinculada a ser exercida pelo chefe de governo, o que inviabiliza, ao menos sob tal aspecto, a formulação antecipada de um juízo negativo de tipicidade. Ou seja, a ministra falou que, segundo o próprio ordenamento jurídico, o Bolsonaro tem responsabilidade compartilhada, a competência é vinculada, ele é o chefe do executivo, e aí o Augusto Aras já está dizendo que não tem crime, antes de analisar o processo. Isso não se aplica, isso não é verdade, está dizendo a ministra Rosa Weber. Genial. Genial, na verdade é o mínimo que se esperava dos ministros do STF. O Augusto Aras tem que ser parado. E o Senado está calado, reconduziu esse cara ao cargo. Eu disse que era um erro, senadores votaram nele e ele continua lá e merece impeachment antes do Bolsonaro. Inclusive impeachment e um processo de investigação grave dentro da própria procuradoria. Mas tá aí, ó. O PGR fez julgamento antecipado ao livrar Bolsonaro. Continua a matéria do mesmo autor aí da Veja. Rosa Weber dura em sua decisão de contrariar o PGR e seguir com a investigação contra Bolsonaro por prevaricação no caso envolvendo a compra das vacinas pelo governo. A ministra lembra que o presidente é súdito das leis e não pode se furtar ao dever de extirpar atos de corrupção em seu governo. Ao rejeitar o pedido da PGR, a ministra deixou claro que a intenção de refutar o pretendido julgamento antecipado do mérito da causa penal. Ela quer evitar que o Augusto Aras tenha esse poder de julgar antecipadamente um processo que claramente pode ser enquadrado em crime. Em português, a ministra afirma que o PGR tentou arquivar o caso e fazer o julgamento antecipado da conduta presidencial no caso. Aspas para a ministra. No nosso ordenamento constitucional, fundamentado no império da rule of law, o presidente da República também é súdito das leis e, situando-se no vértice da hierarquia administrativa, não pode se furtar ao dever tanto de extirpar do sistema jurídico aqueles atos infralegais que se põem em antítese contra as leis da República, quanto de repreender no plano disciplinar os agentes do executivo transgressores do ordenamento jurídico. Ou seja, o Bolsonaro é obrigado a cumprir as leis e fazer com que se cumpra as leis dentro do seu governo. Nem se diga que essa conclusão ofenderia a prerrogativa de independência funcional do Ministério Público. É a própria Rosa Weber que está falando que o Augusto Aras é subserviente, que não tem independência. E eu vou lembrar a você que procuradores do próprio Ministério Público, um grupo de grandes procuradores, já manifestaram carta dizendo a mesma coisa. Ninguém aguenta mais a subserviência do Augusto Aras. Este cara só pode ter algo que o Bolsonaro sabe e que pode usar contra ele em algum momento. Não faz sentido. Tanta subserviência não faz sentido. Uma vez que, longe de compelir o parquet a agir em que tal qual direção, o presente decision limita-se a refutar o pretendido julgamento antecipado do mérito da causa penal, apoiando-se, para tanto, unicamente na insubsistência da específica causa pretende invocada do domínio litis. Rapaz, texto da ministra Rosa Weber é complicado, não vou me estender muito nessa direção. Mas o fato é que a ministra Rosa Weber tá puta com esse, usando aqui uma palavra bem diferente das que ela usa, né? Com esse papo de ficar arquivando o caso, essa subserviência. E diga aí, você também cansou? Você também tá de saco cheio disso? Comenta, deixa sua inscrição, deixa seu like. E nessas horas é preciso ficar ao lado do STF e botar pressão. Pressão, porque senão vai ficar aí na gaveta do esquecimento. E a gente tá aqui junto. Se inscreve, compartilha, segue no TikTok, segue no Twitter, Instagram, todas as nossas redes, Rony Combate, beleza? Um abraço, até mais. Fui.